Imagina um mundo onde um simples corte poderia ser uma sentença de morte, onde os médicos olhavam de formas impotentes, sem conseguir fazer muitas coisas pelos seus pacientes que acabavam morrendo de infecções que hoje a gente até considera triviais. Esse era o nosso mundo há 100 anos atrás, mas um acidente em um laboratório de um cientista um pouco distraído mudou tudo, mudou toda essa história. Eu sou o Maicon, seja bem-vindo ao canal Irmão Sagaz. E hoje nós vamos contar essa história de um erro feliz que acabou salvando milhares de vidas e revolucionou a história da medicina. Mas antes de mergulharmos nessa história incrível, você já se perguntou por que os médicos hesitam tanto em prescrever antibióticos? A resposta está ligada diretamente a essa descoberta. Então fique até o final para entender como o acidente laboratorial mudou nossas vidas até hoje. Voltamos a 1928. O mundo ainda estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial. Os soldados morriam muito mais de infecções do que com os próprios ferimentos da batalha. E isso era um problema gigante e os médicos estavam desesperados para tentar resolver esse problema. Alexander Fleming era um cientista escocês que era muito conhecido por ser um tanto quanto desleixado. Seu laboratório em St. Mary's Hospital era muito conhecido por ser organizado, que só ele conseguia entender. Em setembro de 1928, Fleming retorna de suas férias e ele encontra seu laboratório da mesma forma que ele deixou. E ao analisar suas placas de Petri que ele havia deixado de pesquisas, ele encontra uma específica que era uma placa de bactéria que estava tomada ao redor, cheia de mofo. E ao observar mais fundo essa placa e analisar, ele percebe que ao redor do mofo havia uma parte clara e que nessa parte clara não existia mais bactéria, que ela simplesmente havia desaparecido. Fleming poderia simplesmente ter descartado a placa, afinal era só mais um experimento contaminado. Mas algo o fez parar, e esse momento de hesitação mudou o curso da medicina para sempre. O mofo era do gênero penicilina, e Fleming começou a investigar mais a fundo, e ele percebeu que esse fungo produzia uma substância que estava matando as bactérias. Fleming chamou essa substância misteriosa de penicilina, e mal sabia ele que tinha descoberto o primeiro antibiótico do mundo. Mas a história não termina por aqui. É nesse momento que as coisas começam a ficar mais interessantes. Fleming tentou isolar a substância milagrosa, mas ele falhou. A penicilina é uma substância instável e muito difícil de produzir. Por anos, essa descoberta ficou praticamente esquecida. O mundo estava à beira de perder uma das maiores revoluções médicas da história. Avancemos para 1939. A Segunda Guerra eclode, e com ela vem a necessidade de novos e melhores tratamentos médicos. Uma equipe em Oxford, liderada por Chai e Florey, redescobrem o trabalho de Fleming, e eles conseguem enxergar um potencial onde Fleming não conseguia realizar. Após anos de trabalho árduo, a equipe de Oxford finalmente conseguiu isolar e purificar a penicilina. Em 1941, eles testam em um policial à beira da morte. O resultado? Quase milagroso. O homem começou a se recuperar, mas infelizmente o estoque de penicilina acaba. E aí então começa a corrida para produzir mais penicilina. A notícia se espalha. Os Estados Unidos entram na corrida e fábricas são convertidas para produzir a penicilina em massa. É uma corrida contra o tempo e contra a morte. Mas em 1944 já havia penicilina suficiente para tratar todos os soldados aliados. O impacto é imediato. Doenças antes fatais tornam-se tratáveis. Cirurgias arriscadas tornam-se rotineiras. A penicilina não só salvou vidas em frentes de batalha, como também transformou a medicina civil para sempre. Em 1945, Fleming, Florey e Chai
recebem o prêmio Nobel. Então, um acidente de laboratório, a persistência da ciência e a colaboração internacional haviam mudado o mundo. Mas a história não termina por aqui. Você se lembra da pergunta: por que os médicos hesitam em prescrever antibióticos? É porque estamos vivendo uma nova crise. O uso excessivo de antibióticos levou ao surgimento de superbactérias resistentes. A arma antes infalível começa a tornar menos eficaz. Mas existem pesquisas nos dias de hoje sobre vírus bacteriófagos, vírus que consomem bactérias. Isso ajudaria a substituir os antibióticos. A descoberta da penicilina nos ensina lições valiosas, como o poder do acaso na ciência, a importância da observação, da curiosidade e da perseverança, e também de como a colaboração nos ajuda a resolver os maiores desafios da humanidade. Da próxima vez que você tomar um antibiótico, com certeza você vai lembrar dessa história, de como ela surgiu através de um erro, de como esse erro ajudou milhões de pessoas, salvou milhões de vidas, né? E está salvando ainda hoje. E então, o que você achou do vídeo? Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.